Imagine abrir a porta de uma casa que cheira a incenso barato e promessa resolvida. Ouvir o tilintar de moedas como um tambor que dita vontades e sentir no ar a expectativa de um ganho rápido que promete apagar qualquer risco. Por fora, a bênção de Gênesis parecia sorrir, terras férteis, pacto de prosperidade, nomes sussurrados como proteção. Por dentro, porém, havia pressa, ansiedade e uma palavra que se repetia como um mantra perigoso: impaciência. Descubra agora como esse pacto da impaciência transforma a bênção em prejuízo. Estamos em uma cidade que acha que a graça ancestral pode ser usada como atalho para lucro. Uma praça onde sermões viram contratos e orações viram promessas financeiras. Você ouve música, sente o vinho adocicado, vê a luz refletir no ouro, mas algo no cheiro, no som das rodas de carroça, anuncia que o preço será cobrado de outra maneira. Se você sente que existe um limite entre fé e imprudência, escreva nos comentários: minha confiança está em Deus. Vamos juntos entender como a pressa pode virar sentença contra a própria prosperidade. O mercado fervilha com especiarias vindas de terras distantes, barris de azeite, caixas de ervas e papéis que prometem multiplicar colheitas com pouco esforço. Os comerciantes usam palavras de bênção como selo de garantia, e o luxo se anuncia em tecidos, joias e banquetes. Marta observa as mesas com olhos calculistas, Samuel conta moedas no canto, Rebeca negocia crédito, Davi assina contratos, Ana promove leilões, Joaquim oferece garantias, Esther abre espaço para investidores. A visão é de riqueza abundante, o tato das bolsas cheias é macio, o som das moedas ecoa como promessa. O olfato capta aromas de especiarias e de comida rica, e o paladar antecipa vinhos tintos que seduzem ainda mais. Mesmo assim, a desigualdade aparece nas ruas secundárias, onde o cheiro é de fumaça e urina, e crianças vasculham lixo procurando restos. O contraste entre palácios e becos mostra que prosperidade e compaixão andavam em direções opostas. A elite acredita que o pacto divino a torna intocável e assim compra leis, corrompe julgadores e transforma a justiça em mercadoria. A arquitetura da cidade exibe colunas altas e fachadas imponentes que ofuscam falhas institucionais. As pedras dos prédios parecem frias ao toque, lisas como promessas bem polidas, mas atrás das portas há fechaduras que só se abrem para quem paga. Ao caminhar pelas ruas pavimentadas, você sente o eco dos passos, ouve conversas abafadas sobre acordos noturnos e percebe o gosto metálico da ansiedade. Não existe exército nas muralhas porque poder financeiro substituiu força. Os juízes aceitam presentes e escribas escrevem sentenças conforme o peso das bolsas. Miguel, nosso protagonista, cresceu vendo essa arquitetura de face dupla. Na infância, ele aprendeu o valor do trabalho com uma mãe costureira que passava o dia sentindo o tecido nas mãos e o cheiro de lã molhada. Na formação, ele estudou leis, ouviu discursos sobre justiça e compaixão e sentiu a textura dos livros em noites frias. A perda veio com a falência do comércio. Pai, que deixou um vazio com sabor de ferro e lembranças amargas de decisões tomadas apressadamente. Hoje, Miguel tenta unir fé e prudência, observa mercados e palácios com um olhar que pesa resultados e consequências, e carrega na pele a memória do cheiro de madeira queimada no dia em que tudo desabou. Ele é alguém que conhece o tambor da pressa e tenta discernir entre bênção legítima e promessa enganosa. Miguel lembra de quando, na adolescência, ofereceu ajuda a um vizinho e sentiu na boca o sal da humildade. Aprendeu com Rebeca a ouvir, com Davi a calcular riscos, com Marta a negociar com ética e com Ana a não confundir generosidade com ingenuidade. Essa formação o moldou. Sua perda mais profunda foi a confiança traída por um sócio que trocou paciência por lucro rápido, uma lição que deixou no corpo cicatrizes invisíveis e no espírito uma aversão à pressa.
No presente, ele trabalha como conselheiro informal de pequenos produtores, com as mãos calejadas de quem apalpa grãos e os ouvidos atentos ao sussurro das estações. Ele sente o cheiro da terra, escuta o vento que traz notícias da planície e prova o café que o mantém alerta nas madrugadas em que pesa valores e consequências. Ele compra tempo com decisões ponderadas e reconhece que a bênção pode ser uma armadilha quando a impaciência dita o contrato. Os mercados prosperam e com eles cresce a tentação de atalhos. A cidade, que se diz fundada sobre promessas divinas como em Gênesis, reinterpretou bênçãos como garantia de retorno imediato. Os templos que antes acolhiam agora patrocinam leilões, e prazer e culto se misturam em noites de festa onde se abençoa investimento e se esquece a compaixão. Em uma dessas festas, perto de uma fonte que reflete velas, acontece uma cena que revela o coração da decadência. Marta diz: "Feche o acordo, eu pago as garantias." Samuel responde: "Quanto antes, melhor, a maré de oportunidades não espera." Rebeca pergunta: "E a promessa? Como vamos justificar?" Davi ri e diz: "Promessa se renova com lucro." Ana interrompe: "Promessa sem ação é palavra ao vento." Joaquim completa: "A impaciência é capital hoje." Esther observa e diz: "E aqueles que ficam para trás?" A conversa segue com subtexto: "Quem não entrar, perde. Quem entra rápido, ganha." No ambiente se ouve música alta, o tato das taças geladas contrasta com o calor das velas, o paladar é forte, o olfato capta perfume e fumaça, e o som de risadas tenta abafar a sensação de vazio. Essa troca de diálogos revela não só a intenção de lucro, mas a negociação da consciência por comodidade. A violência social cresce em consequência da desatenção legal. Crimes de colarinho branco se misturam a roubos nas ruas, e ninguém confia mais nos tribunais que vendem sentenças. Houve episódios em que trabalhadores foram expulsos de terras por ordens assinadas por juízes que receberam presentes. Testemunhas como Tomás e Lídia tentaram denunciar e pagaram com ameaças e silêncio. O cheiro de óleo queimado e o som de correntes nas manhãs denunciam uma operação de expulsão que deixou uma família sem teto e deixou na garganta o gosto amargo da injustiça. O sistema judiciário corrupto protege poderosos enquanto castiga os pobres. A impiedade se consolida quando mercados justificam o inaceitável em nome de eficiência. Nomes como Coriolano e Tadeu aparecem como procuradores que viraram vendedores de absolvição, e isso corrói a cidade de dentro para fora. As mulheres e as crianças são vítimas recorrentes dessa lógica. Em becos e templos, jovens como Miriam e Sara foram tratadas como mercadoria em rituais que prometiam prosperidade em troca de sacrifício. Um ritual noturno, em que se ofereciam votos e sacrifícios para multiplicar lucros, ficou marcado pelo choro abafado de uma criança que sentiu no estômago a fome do descaso. A backstory de uma vítima, Rebeca, menina, mostra o drama. Filha de uma lavadeira, aprendeu cedo o valor do trabalho, conheceu o gosto do pão duro e o cheiro de sabão, foi vendida por um contrato sem escrúpulos, perdeu a infância e teve sua dignidade trocada por promessas de proteção. Ezequiel 16:49 lembra que soberba e negligência para com o pobre são caminho para a ruína. A leitura devocional não é apenas teórica, ela acusa a cidade de recusar compaixão em favor de poder. O sabor das refeições ricas contrasta com o gosto amargo da injustiça. O som de vozes celebrando riqueza contrasta com soluços nas sombras. E o tato de tecidos finos contrasta com as mãos calejadas pedindo ajuda. Então chegam mensageiros que trazem advertências. Em uma noite em que o céu carrega nuvens espessas e o vento sabe a enxofre antes mesmo de qualquer chama, 2 viajantes batem à porta de Miguel. Há um diálogo tenso entre eles, com 6 trocas, que revela urgência e incredulidade. Mensageiro 1 diz: "Vi uma cidade que confia em promessas e ignora princípios." Miguel responde: "O que posso fazer se as leis estão vendidas?" Mensageiro 2 insiste: "Há tempo para fugir, há tempo para salvar aquilo que pode ser salvo." Miguel pergunta: "E a minha família? E os que confiam em mim?" Mensageiro 1 replica: "Salvar um não é abandonar todo o resto. Obedecer a vós é escolher vida." Miguel, dividido, responde: "Mas como convencer quem prefere prazos a princípios?" O aroma de chuva pressagia mudança. O som de passos apressados ecoa. E o tato do papel da carta que traz a ordem é áspero. Esse momento prepara o clímax.
A escolha entre ficar e arriscar ou partir e viver. O primeiro momento de tensão acontece quando Miguel debate consigo mesmo ao ver contratos sendo assinados que prometem multiplicar bens em uma noite. Ele lembra a falência do pai e sente na pele o gosto metálico do medo. O conflito interno é profundo. Seguir a prudência ou ceder ao brilho fácil. Memórias de infância vêm em ondas. O som distante de martelo na oficina do pai, o cheiro de serragem, a visão da mãe chorando com as mãos manchadas. De trabalho. A decisão pesa como pedra no peito, e ele tem de escolher entre a paciência que preserva e a pressa que promete tudo. O segundo momento de tensão se dá quando os mensageiros confirmam sinais estranhos no céu e comerciantes começam a fugir com carroças carregadas. Miguel presencia Tomás sendo ameaçado por seguranças de um palácio. O som de madeira quebrando, o cheiro de sangue e pólvora, a visão de rostos pálidos, a textura da terra sob os pés que treme. Ele lembra que justiça comprada não sustenta quando a calamidade chega, e precisa decidir quem guiar para a segurança. O terceiro momento de tensão ocorre na madrugada em que Miguel tenta alertar a cidade. Ele bate em portas, chama nomes, tenta acordar Marta, Samuel, Ana. Alguns fecham portas, outros riem. Há uma sensação de sufocamento, o gosto do medo é amargo, o som do vento é como um presságio de algo vindo do céu. O tato das cordas que ele segura para amarrar pertences parece frágil diante do destino. Neste instante, ele entende que a impaciência fez um pacto com a cidade e agora o preço será cobrado. O último dia chega com violência sensorial. O céu racha em luz branca, um cheiro de enxofre percorre as ruas antes do fogo. As chamas devoram madeira e tecidos, o calor queima os olhos, o som é de gritos e de tumbas que se abrem no solo da indiferença. A esposa de um homem rico, cega pela pressa de manter uma aparência, olha para trás e se transforma na imagem da escolha errada que se cristaliza. Ló em sua história são lembradas como advertência, Gênesis 19 ecoa como aviso para quem troca tempo por pressa. O fogo consome o que foi erguido sem justiça, e o sabor do lucro se transforma em cinzas na boca dos que acreditaram serem intocáveis. Após a destruição, vem o silêncio cheio de cacos e cinzas. Ruínas fumegantes mostram que nenhum palácio resiste à impiedade e negligência coletiva. A cena final, antes do epílogo, mostra Miguel guiando sobreviventes por trilhas de lama e fumaça, contando nomes de vítimas para que não sejam meros números. Ele chama Rebeca, Davi, Marta, Ana, Joaquim, Esther, Coriolano e Tadeu, e cada recolhimento de corpo é lembrança de que riqueza sem compaixão é ruína. A comunidade que restou precisa reconstruir sobre princípios diferentes. Se você está chocado e sente um aperto no peito ao ouvir essa história, saiba que não está sozinho. Escreva nos comentários uma frase curta que reflita sua posição. Você pode simplesmente escrever "Minha confiança está em Deus" ou "Escolho a compaixão". Seu comentário mostra que há quem se importa e ajuda outras pessoas a verem que somos muitos que acreditam em mudança. Esses comentários também orientam os próximos vídeos que produziremos e reforçam uma comunidade que busca justiça. Agora, se já comentou, continue comigo enquanto explico como evitar que um pacto da impaciência se transforme em prejuízo real em sua vida financeira e espiritual. A aplicação? Prática começa com princípios simples: paciência, prestação de contas, justiça nas transações e escuta atenta das vozes vulneráveis. Em vez de assinar contratos que prometem ganhos milagrosos, busque conselhos, reveja cláusulas, verifique reputações. Em vez de usar a linguagem da bênção como garantia automática de retorno, entenda que Gênesis fala de aliança, de responsabilidade e não de atalho. Em vez de normalizar rituais que trocam sacrifício humano por lucro, volte a priorizar compaixão. Inscreva se quiser acompanhar mais relatos e análises sobre como fé e finanças se cruzam na história e no presente. Aqui, buscamos transformar choque em aprendizado e curiosidade em ação. No epílogo, reflitamos sobre consequências e caminhos. O que aconteceu naquela cidade é alerta para todos nós. O orgulho levou à ruína, a impaciência torceu bênção em armadilha e a indiferença custou vidas e dignidade. Hoje, olhando ao redor, você pode ver sinais de repetição nas práticas modernas. Promessas de enriquecimento rápido, tolerância com práticas injustas e a tentação de usar fé como garantia de lucro imediato. Mas há também caminhos de restauração.
Reunir comunidades que valorizem prestação de contas, proteger os vulneráveis, honrar contratos com justiça e usar a fé para a política de cuidado podem transformar ruínas em fundação. Práticas como transparência nas transações, educação financeira com princípios éticos, redes de apoio para quem perde tudo e líderes que assumem responsabilidade são passos concretos. Um mês depois da tragédia, os que restaram começaram a limpar com as mãos, a sentir na pele a responsabilidade de reconstruir não só casas, mas confiança. 3 meses depois, pequenas assembleias deliberavam regras que impediam juízes de aceitar presentes e criavam sistemas de fiscalização comunitária. 6 meses depois, uma cooperativa liderada por Miguel e por Ana nasceu para oferecer crédito justo com critérios claros. Esses prazos mostram que transformação leva tempo e exige paciência. A comunidade aprendeu também a ler as escrituras com olhar crítico e compassivo. As palavras de Ezequiel 16:49 serviam não para condenar sem ação, mas para orientar políticas de cuidado com o pobre e de combate à arrogância. Se hoje você se pergunta o que pode fazer no seu dia a dia, comece por uma atitude simples. Recuse o ganho que exige injustiça, prefira contratos claros e justos, e em sua igreja ou grupo, coloque no centro a defesa dos vulneráveis. Compartilhe essa história, inscreva-se se quiser ver mais análises que unem história, fé e prática, e participe de uma comunidade que busca justiça real. Se acredita que a compaixão transforma, escreva e inscreva-se se ainda não fez. Lembre-se de uma última verdade: nenhuma bênção vira proteção quando a impaciência fecha o coração.